Olá, bem-vindos ao canal Costuragem. Meu nome é Bárbara e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que se faz a costura e a modelagem de uma parca forrada como essa, ideal para aqueles dias frios de inverno. Então deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá! Vamos começar a costura da parca preparando as lapelas. Então, vou colocar direito sobre o direito, costurar a lateral embaixo e a outra lateral. Depois de costurado, é só tirar o excesso de tecido dos cantos. Não corte a costura e faça isso também no centro do bico da lapela. Vire a peça para o direito, ajuste bem os cantos. E, se for necessário, passe ferro. Depois de passar ferro, você pode pespontar. Eu pespontei com um pé de máquina e usei linha de pesponto para ficar mais grossa. Fiz isso para as 4 lapelas. Vamos agora preparar o bolso de cima. Então, eu vou fazer a barra da boca do bolso. Também vou fazer com linha de pesponto. Agora, pelo avesso, vou fechar os cantinhos do bolso cargo. Se você tem dúvidas como faz o bolso cargo, veja o vídeo do card aqui em cima. Fechei os cantinhos dos dois lados. Para facilitar a desvirada, é só dar piques onde as costuras mudam de direção. Vou desvirar o meu bolso e guardar para usar depois. No bolso de baixo, também vou começar fazendo a barra do bolso. Então, a boca do bolso é essa linha da diagonal. Então, é só fazer a barra da boca do bolso. Também fiz com linha de pesponto. Agora, pelo avesso, faço o cantinho do bolso cargo. Depois de costurado, dê piques para facilitar a desvirada. Não esqueça de fazer isso também no bolso que irá do outro lado. Vamos guardar para usar depois. Agora, eu vou unir a lateral da frente com a frente da minha peça. Então, vou costurar aquela linha de recorte do centro, sabe? Aquela linha que a gente posicionou no centro dos bolsos. Depois de costurado, é só abrir e pespontar. Eu não utilizei nem overlock nem zigue-zague, porque a peça é forrada. E eu pespontei com um pé de máquina. Agora, posicione a lapela com o bico encaixado bem no centro do recorte. Faça marcações de onde serão os piques dessa lapela. Meça 2 centímetros para baixo da linha de pala para posicionar o seu bolso. Eu usei um gabarito, que é um retângulo no formato do bolso, sem margens de costura. E estou desenhando as laterais e o fundo do meu bolso. Esse mesmo gabarito eu vou usar para passar ferro. Então, eu vou encaixar esse gabarito dentro do meu bolso, que já foi preparado, e vou passar ferro dobrando os cantinhos. Lembrando que eu tenho que fazer um formato de zigue-zague, para dentro do molde, para fora do molde e para dentro novamente. Passe ferro para vincar bem. Então, vou fazer isso nas laterais e na parte de baixo. O tecido parece uma sanfoninha. Depois de vincado, vou colocar ele por cima do molde que eu já costurei da frente. Então, tirei meu gabarito e posicionei ele em cima daquela marcação que eu fiz desenhada. Vou abrir o meu bolso, vou puxar a parte externa e vou colocar alfinetes só na margem de costura. Então, alfinete todo o seu bolso, tanto nas laterais quanto embaixo.
e passe uma costura prendendo esse bolso. Com ele preso, ficou desta forma. Agora, eu consigo prender a minha lapela na linha de cima. Prendi a lapela, ficou assim. Vamos agora fazer a marcação do bolso de baixo. Então, use aquelas marcações do seu molde para você saber direitinho a posição. Se for necessário, meça para que ele fique bem horizontal, não fique torto com relação ao bolso de cima. E faça uma marcação da lateral, aquela lateral maior, a parte de baixo, e não há necessidade de fazer as partes de cima, tá? Só fiz embaixo e a lateral. Peguei o bolso que eu também já vinquei no ferro, usando o recurso de gabarito. Vou posicionar ele em cima da marcação de giz, lembrando que esse é um giz que apaga com a temperatura do ferro. E eu vou alfinetar esse bolso nessa posição. Alfinete, então, toda a parte de baixo e a lateral. Depois de alfinetado, eu vou costurar. Então, eu vou deixar aqui um espaço sem costurar, costurar toda essa parte lateral e a parte de baixo. E embaixo também vou deixar um pedaço aqui sem costurar. Ficou desta forma, costurado, mas tem um pedaço aberto, tanto aqui em cima quanto na lateral. Vou dobrar esse pedaço aberto e vou passar uma costura. Aqui na lateral a mesma coisa, vou dobrar essa borda que desvia para esse espaço aberto, que eu já tinha deixado, e vou passar uma costura. Ficou assim, ó, eu passei 2 costuras. E agora é só posicionar a lapela. Então, eu vou posicionar ela para cima, vou passar uma costura. Para ela não escorregar na hora de passar a máquina, eu vou alfinetar. Depois de costurada, é só virar a lapela para a parte de baixo e passar 2 costuras. Ficou assim. Então, a frente está preparada. Vamos agora posicionar a pala da frente. Então, direito sobre o direito, vou costurar a pala da frente. Costurada, é só virar e pespontar. Também pespontei com pé de máquina. O centro das costas eu vou unir com a lateral das costas. Então, vou costurar de um lado e vou fazer do outro lado também. Depois, eu vou pespontar. Então, eu tô tombando a costura uma para um lado, outra para o outro e vou costurar. Ficou pespontado desta forma. Vamos agora colocar a pala das costas. Direito com direito, é só costurar, virar e pespontar. Todos os pespontos que aparecem, eu fiz com linha mais grossa. Vamos agora pegar aquele acabamento que cobre o zíper, vou virar e costurar a parte de cima e a parte de baixo. Então, eu costurei pelo avesso, vou desvirar. Depois desvirado, vou guardar para usar depois. Vamos preparar o zíper. Então, eu vou pegar aquelas 2 tiras para o acabamento do zíper e eu vou posicionar o zíper no meio delas. Então, eu vou colocar uma por cima, o direito sobre o direito do zíper, e uma por baixo, com o direito voltado para cima. Vou alfinetar isso na parte de baixo do meu zíper destacável. E um detalhe é que eu deixo sobrando 1 centímetro para baixo. Vou alfinetando ao longo de todo o comprimento do meu zíper. O meu zíper tá maior do que o necessário, tá? Vocês podem usar um zíper menor. Vou costurar. Depois de costurado, ficou dessa forma. Costurei e desvirei. Se eu quiser fazer um pesponto para manter isso assentado, poderia. Agora, a parte de baixo, eu vou costurar um pedacinho, virar e desvirar. Então, eu fiz o acabamento da pontinha de baixo desse acabamento de zíper.
ficou desta forma. Esse lado do zíper tem esse tipo de acabamento. Agora eu vou pegar a frente do lado oposto e vou posicionar primeiro, como o meu zíper tá grande, vou cortar o excesso, tá? Você pode usar um zíper menor, o meu tava muito grande. Vou posicionar agora o meu acabamento que cobre meu zíper, aquele que eu já deixei guardado, e eu vou posicionar ele 1 centímetro para baixo do meu decote. Então, eu tenho um espacinho aqui de 1 centímetro. Ajusta aqui bonitinho. E eu vou colocar também, nessa mesma união, o meu zíper, o lado que não foi costurado ainda. Então, direito do meu zíper, vou colocar por cima de tudo isso, alinhando para que fique na mesma altura. Então, alfinete todo o seu zíper ao longo de todo esse acabamento. Chega um momento que acaba o zíper e você vai continuar alfinetando o restante. Costurei, ficou dessa forma. Então, esse acabamento, ele tampa o seu zíper. Agora, vamos prender o outro lado da peça naquele outro acabamento, do outro lado do zíper que a gente já tinha preparado. Costurei e ficou dessa forma. Não esqueça de alinhar as alturas do decote. E também as palas estão alinhadas. Agora, vamos unir os ombros das costas com os ombros das frentes. Com os ombros costurados, é só tombar a costura e pespontar. Depois de pespontado, abra sua peça e vamos posicionar a manga. Então, alinha direitinho aqui o seu tecido e posicione o direito da manga sobre o direito das cavas. Alfinete e distribua essa manga ao longo de toda a cava. Depois é só costurar com costura reta. Não há necessidade de overlock e nem de zigue-zague. Então, ficou assim, as mangas posicionadas. Vamos agora preparar o martingale para essa manga. Então, dobre direito sobre o direito, costure a lateral e a ponta. Depois de costurado, corte excessos de tecido que vão dificultar na hora de desvirar e ficar repuxando, né, franzindo a sua peça. Corte os excessos e está pronto para desvirar. Depois de desvirado, é só pespontar o entorno. Com ele pespontado, vamos posicionar na manga. Então, eu vou posicionar na parte de trás, a parte que fica posicionada para trás do corpo, com 4 centímetros de distância da borda. Então, medi 4 centímetros da barra e posicionei. Eu fiz uma marcação aqui para não me perder. E eu vou posicionar ele aqui e vou costurar. Agora, ele já está travado no lugar. Podemos fechar toda a lateral. Então, pelo avesso, vou fechar a lateral, começando da barra da manga e indo até a barra da parca lá no quadril. Feche toda a lateral. Então, a peça fechada ficou assim. Martingale no lugar e ela já está toda fechada. Vamos agora fazer a barra da abertura do túnel. Eu tenho a fitinha de túnel, fiz uma barrinha. Fiz de um lado e fiz também do outro lado. Lembrando que esse túnel irá ficar posicionado nessa cintura, nessa região. Então, eu quero que ele fique com uma dobra de 1 centímetro para dentro e embaixo também uma dobra de 1 centímetro. Tá? Eu vou distribuir ele bem naquela marcação do meu molde para ele ficar bem alinhado. Vou no ferro e vou passar. Então, como eu quero uma dobra de 1 centímetro, dobrei as bordinhas para dentro do meu molde. Na minha peça, com a ajuda de uma régua, eu já fiz a linha por onde ele vai ser posicionado, a linha de cima. Marquei também o centro das costas. Marquei o centro da faixa e agora eu vou alfinetar distribuindo essa faixa que já foi vincada ao longo dessa marcação de giz que está bem alinhada na minha peça. Então, alfinete tudo.
Então, eu tô indo do centro pra frente, né? Do centro das costas pra frente. Vou fazer isso pro outro lado também. Depois de tudo alfinetado, é só passar uma costura em cima e outra costura embaixo. Então, o túnel ficou preso desta forma. Vamos preparar agora a gola. Então, vou posicionar direito sobre o direito, vou costurar a lateral e a parte de cima. Depois de costurado, vou cortar o excesso dessa pontinha de cima para poder desvirar. Vou desvirar só para ver se ficou bonitinho aquele cantinho. E os cantinhos dos dois lados, né? Conferir os dois lados para ver se ficaram direitinhos. Agora, eu vou desvirar ela novamente para fazer a marcação para pra minha peça. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é medir, deixar da costura, medir até onde vai ser o final do acabamento do meu zíper. Então, marquei aqui nessa marcação de costura. Fiz uma marcaçãozinha ali com giz. Vou alfinetar para distribuir essa gola ao longo do meu decote. Ainda não estou costurando, é só para fazer marcações de espaçamento de costura. Vou alinhar a costura lá na ponta do meu acabamento que cobre o meu zíper. E também vou fazer a marquinha aonde está o meu zíper. Então, fiz uma marquinha bem ali. Estou usando canetinha fantasminha. Posso agora retirar a minha gola. E eu vou dar piques nessas duas marcações. A marcação da direita eu também costurei a parte de baixo. E aí, eu vou desvirar essa ponta que vai ficar costurada e embutida. O restante da gola não foi costurado. Então, essa pontinha vai ficar assim. Do outro lado, não. O outro lado tá inteiro. Para o capuz, vamos fechar a parte de trás da cabeça. Tecido direito com direito, faço essa costura. Depois, vamos colocar o tecido de pelúcia dobrado na boca desse capuz. Então, eu tô distribuindo o tecido pelo lado externo, né, da parte do direito do capuz, para costurar primeiro esses dois tecidos. Porque, como é muito grosso e essa pelúcia escorrega, se eu tentar costurar tudo junto com o forro, pode dificultar. Então, passo uma costura e vai ficar desta forma. Depois, ele está pronto para posicionar o forro dentro dele. Vamos guardar para usar depois. O forro do corpo das costas, eu vou juntar com o revel das costas. Então, é só costurar o revel no corpo das costas. Feito isso, você vai preparar o forro da frente com o revel da frente. Junte essas duas partes. Faça isso também para o outro lado. E vamos fechar os ombros, direito do forro com direito do forro e unindo certinho as emendas dos revés. Com os ombros do forro costurado, é só a gente posicionar as mangas. Então, costure a manga direito pelo direito. E podemos já fechar a lateral da peça, da barra da manga até a barra da parca. Faça isso de um lado e faça do outro também. Lembrando que do outro lado, eu vou costurar até um pedaço. Depois que eu passar da linha de cava, eu paro, deixo um espaço aberto e depois eu continuo. Um espaço que caiba uma mão. Então, desse lado eu costurei tudo, ficou assim. Do outro, eu costurei também, só que tem uma abertura. Então, aqui tá costurado e aqui tem uma abertura que eu consigo passar minha mão aqui dentro, por onde eu vou desvirar minha peça depois. Vamos agora fazer o forro do capuz. Então, o direito do forro, tecido com tecido, né? Direito sobre direito. Vou costurar toda a parte de trás da cabeça. Com ela costurada, vou posicionar o direito do forro
no direito do capuz que já está com a pelúcia. Alinha certinho as costuras com costura. E vamos costurar a boca desse capuz. Depois de costurado, desvirei e ele vai ficar assim, ó, dessa forma, com toda a parte da pelúcia embutida. Com o capuz feito, vamos distribuir o capuz na blusa. Então, o centro de trás da costura do capuz fica com o centro das costas. E por cima de tudo isso, a minha gola. Então, eu tô costurando tudo junto. Blusa embaixo, capuz no centro e gola por cima. Vou alfinetar tudo para não sair do lugar. Nesse cantinho, acaba o capuz e acaba a gola, fica aquele pontinho que já estava costurado. Do outro lado, eu vou costurar só aquela marcação, só até aquela marcação, aquele piquezinho que você já deu na gola. Então, o capuz acaba e acaba em cima daquela marcação de pique que você deixou na gola. Agora é só costurar. Então, alinha aqui certinho. E eu vou costurar e deixar essa pontinha aberta. Lembra, o pique tá ali, eu não vou costurar além do pique. Vou só alinhar direitinho aqui o meu e vou costurar. Depois de costurado, ficou assim. O capuz já tá todo embutido dentro dessa gola. Esse lado aqui, ó, depois eu vou ter acabamento de revel que vai esconder essa pontinha, tá? Essa pontinha aqui, ó, vai ficar tudo escondida. Do outro lado, também vou ter um revel que vai estar nesse pedaço. Vamos agora posicionar, então, esse revel de acabamento. Então, linha de ombro com linha de ombro, ele tá sendo costurado por cima de tudo isso. Então, é na mesma linha de costura onde eu já estava com a minha gola e meu capuz. Eu vou posicionando o decote do meu revel no decote da peça. Vou distribuindo o revel ao longo de todo o meu decote e até chegar na borda onde tem o meu zíper. Alfinetei aqui, aqui é um pouco grosso, toma um pouco de cuidado para que tudo fique na mesma direção e tudo fique alinhado. Vou posicionar o revel por cima do meu zíper, então ele já vai dar o acabamento naquela parte do zíper que estava aparente. Nesse trecho, você perceba que ele é mais curto que a peça, então antes de alfinetar, leve o revel até a parte de baixo da barra e costure um pedaço. Então, costurei aqui primeiro. Depois de costurado, eu vou continuar distribuindo o meu revel. O que vai acontecer? Como ele é menor, ó, eu vou encaixando, ele vai puxar a parte da frente, que tá maior, para dentro da peça. Então, ele vai já puxar os 3 centímetros de barra. Então, olha, nesse pedacinho aqui, olha o que acontece. O revel fica 3 centímetros mais para cima. Eu vou costurar reto, então ele já vai puxar minha peça para fazer uma barra de 3 centímetros. Alfinete até embaixo para poder costurar. Olha, ele já vai deixando a minha peça com a barra puxada, virada. Do outro lado, eu também preciso continuar alfinetando o meu revel. Então, alfinete esse revel ao longo de todo o seu decote. Direitinho aqui nessa parte da costura. Ele para no zíper, então não deixa ele pegar essa ponta do zíper, então eu dei um pique ali de 1 centímetro do acabamento do zíper, porque eu não quero costurar por cima dele. Então, eu vou chegar até a ponta do decote para conseguir a parte da frente do revel distribuindo ao longo do acabamento do zíper. Então, ele vai embutindo o acabamento do zíper e, novamente, ele não chega até embaixo. Então, antes de alfinetar o restante, costure a barra do revel
na barra da sua peça. Então, acerta aqui e costura nesse trecho. Costurei, vou terminar de alfinetar. Então, o que vai acontecer? Ó, ele puxa e já dobra a quantidade de barra que eu vou ter na minha peça. Termine de alfinetar e passe costura ao longo de todo o revel, de todo o decote, terminando do outro lado. Depois de costurado, ele já vai ter feito o acabamento de toda a parte interna, ó. Eu vou posicionar a minha manga do forro dentro da manga externa. Peguei a manga do forro e enfiei dentro da manga da parte externa. Então, eu tô só posicionando aqui o tecido nos lugares certos. Então, ficou lá do outro lado. Então, eu já tô com a minha peça forrada. Aquele trecho de gola que a gente não costurou, que ficou aberta, agora é a hora de eu enfiar dentro dela. Então, ó, tem uma pontinha aqui, ó. Eu puxei ela pra fora, mas ela tá viradinha aqui pra dentro. Dobro ela pra dentro pra dar acabamento. E aquele pedacinho de zíper e de acabamento de zíper eu vou encaixar ali dentro também. Então, encaixei e eu vou passar uma costurinha aqui pra fazer essa ponta de gola que tinha ficado aberta, que a gente não costurou no revel. Então, costurei essa pontinha aqui. Vou colocar um outro alfinete aqui, porque ele é grossinho para não escapar. Do outro lado, é aquele trecho da gola que a gente já tinha costurado e desvirado, então ele já tem acabamento. É uma gola que tem a pontinha independente. Então, é só fechar esse pedacinho. Se eu quiser, eu posso fechar, pespontar o restante. Então, eu só fiz aqui embaixo. Vamos enfiar a mão por aquele buraco da lateral que a gente ainda não fechou. Lembra que a sua lateral tem esse buraco, para conseguir finalizar a costura da barra. Lembra que você já costurou um pedacinho da barra do revel junto com a barra da peça? Então, por essa parte da abertura do forro lateral, você vai puxando toda a parte da barra para o lado de fora e vai costurar a barra toda. Quando desvirar a peça, voltar ela para a posição, ela vai ficar certinha, ó. Vou puxar aqui um pouquinho mais para cima para você ver. Ó, ficou tudo embutida a barra. Vamos agora fazer a barra da manga. Então, eu tenho aqui, ó, o forro da manga e o tecido externo. Eu gosto de posicionar, então eu peguei a manga, dobrei para dentro, peguei o forro e dobrei em direção à parte externa. Vou segurar, é como se eu estivesse vendo a costura como eu quero que ela fique. Segurei, vou enfiar minha mão por dentro do meu forro, entre o forro e o tecido externo. Ó, meu dedo aqui onde ele está. Vou segurar essas duas bordinhas que são a minha margem de costura, ó, segurei as duas juntinhas e vou puxar. Dessa forma, eu tenho certeza que eu vou conseguir costurar e embutir a barra dessa manga. Então, é só costurar em toda essa parte, ó. Alfinetei aqui a costura da lateral da manga com a lateral do forro da manga, e eu vou costurando agora toda a barra da manga, então, do forro com o tecido externo. Parece meio esquisito, mas é isso mesmo, gente. Fica meio estranho, você vai dar toda a volta na boca dessa manga. Você só vai saber que deu certo quando a gente desvirar. Então, costurou, ficou assim, ó. A união das duas pontas de manga. E agora, quando eu puxar minha manga para o externo, tá vendo? Ela tá encaixando por aquele buraco e eu tô puxando os dois tecidos. A minha barra, né, minha barra de manga ficou toda embutida. Certo? Agora é só fazer isso do outro lado também.
Depois de feito a barra da outra manga, eu tô com a minha peça toda forrada, as barras todas feitas, eu preciso fechar aquele buraco que está no forro. Então, vou dobrar as bordas para a parte interna e vou passar uma costurinha aqui fechando, né? Fechando esse buraco. Então, aqui ficou fechado aquela abertura. Agora é só colocar botões. Então, eu vou fazer marquinhas de onde eu quero o botão. Eu escolhi fazer botão de pressão, mas você pode usar outro tipo de botão. E colocar a cordinha no túnel da cintura. Então, eu optei por um cordãozinho de nylon que eu vou passar pelo túnel com a ajuda de um grampinho de cabelo. Depois de finalizado aí a passagem da minha cordinha, eu posso dar nozinhos ou então colocar uma ponteira. Então, eu escolhi usar uma ponteirinha de metal. Então, eu só vou encaixar a ponteira aqui na minha cordinha e dar um nozinho na ponta que fica escondido dentro da ponteirinha. Mas existem diversos aviamentos que vocês podem usar nesse ponto. Pode ser de madeira, pode ser um regulador que tem uma molinha que vai apertando e regulando o tamanho. Aí vai do gosto de vocês. Eu escolhi ponteirinha de metal. Como eu disse, eu optei em fazer botões de pressão de metal, mas vocês podem usar botão de madeira, botão de casinha ou até mesmo aqueles botões de calça jeans. Eu coloquei na gola, na frente e nos bolsos. Na manga, eu optei por colocar 2, assim eu posso regular como é que eu quero que ela fique no meu punho. E está pronta a nossa parca. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!